Olá, meus queridos! Olá, terceiro ano! Vamos começar mais uma atividade, mais um estudo, tá certo? E agora teremos a nossa aula de ciências. Nossas aulas, elas têm seus dois momentos, aula escola e aula casa. A nossa aula escola será sobre uma revisão sobre a Terra, que até agora já estudamos que o formato da nossa Terra não é da mesma forma que as pessoas achavam. Já estudamos como é representado a nossa Terra, tá certo? E também na nossa aula casa, faremos um estudo sobre as estações do ano, que está na página 223. É importante cada atividade ser feita em um momento diferente. Aula casa, em casa. Aula escola, na escola, tá certo? Então, vamos começar falando um pouquinho do que já estudamos até agora sobre a nossa Terra. Conhecemos os planetas e a Terra é um dos planetas que tem vida. Esse planeta Terra, ele está localizado aí no Sistema Solar e ele tem as suas características diferentes de outros planetas. O planeta Terra, ele tem uma grande quantidade de água e por isso que ele tem essa cor azul e também é conhecido como a Terra Azul. Tem as suas partes de terra e tem uma parte branca na sua imagem, na sua composição da Terra, porque temos as nuvens e algumas calotas polares. Bem, então essas imagens a gente só pode ver, só pode conhecer a partir das imagens que são tiradas em satélites artificiais, tá? E essas representações, essa forma de observar a nossa Terra, ela existe de duas formas. A partir dos globos, que é uma representação só que de um tamanho menor da nossa Terra como ela realmente é, a posição que ela tem e até as suas formas de giro, tá certo? Porque sabemos que a nossa Terra ela faz dois tipos de giro. A rotação, que é o seu giro em torno de si, tá? Que daí temos a noite e o dia, e o seu giro em torno do Sol, que se chama translação. Então, que ele leva mais ou menos 365 dias e 6 horas para poder fazer esta rotação. Então, tudo isso que acontece no nosso planeta, ele tem algumas consequências, tá certo? Como já disse, com a nossa rotação, podemos ter o dia e a noite. E a partir desses giros, né, com o passar dos dias, também temos as mudanças no nosso tempo, que são conhecidas como estações do ano. Então, existem 4 estações do ano e que vamos conhecer um pouquinho na nossa aula casa, tá certo? A nossa aula da escola é uma revisão de tudo que já estudamos sobre a Terra, as suas representações, como no globo, que tem bem direitinho uma forma de giro que mostra todos os países, e o planisfério, que já mostrei para vocês, uma representação pequena do planisfério, que é uma forma de ver a Terra em uma forma plana, tá certo? Então isso nos ajuda a visualizar e a saber como é o nosso planeta, tá certo, pessoal? Bem, vamos agora para a nossa aula casa, que vamos falar aí sobre as estações do ano. Em cada época, alguma parte da Terra recebe mais luz do que os outros, como já percebemos a partir da visualização do globo. E que dá origem a essas estações do ano. Então, quanto mais Sol a Terra recebe, ou quanto mais a posição em que a Terra está recebe menos Sol, essa estação do ano ela vai sendo modificada. E a natureza também ocorre mudanças, tá certo? Primeiro temos a primavera, verão, outono e inverno. E cada uma dessas estações do ano tem um clima diferente, uma forma de estar diferente, tá certo? Bem, cada estação dura 3 meses. Então, como temos 12 meses para completar um ano, o nosso ano ele é dividido em meses, que são no total 12. Cada estação passa 3 meses. Então, temos essas estações a partir de 3 meses. Quando passa esse tempo, tem uma nova estação, tá certo? Então, as estações elas não são iguais em todo o país. Existem países que têm essas mudanças bem definidas e podemos perceber bem direitinho. Já em outras regiões, essas estações elas não fazem tantas alterações,
tá certo? Como aqui no Nordeste. É mais visível a estação do verão e do inverno. A gente consegue sentir bem direitinho, porque no verão está mais quente e no inverno começa essa grande quantidade de chuva, começamos a sentir mais frio, tá certo? A temperatura do ambiente ela vai diminuindo. Então, algumas regiões não tem tanta mudança em todos esses climas, tá certo? Mas passamos por todas essas estações, tá? Então, aqui no Nordeste é mais possível identificar dois tipos de estações. As estações mais chuvosas, que é um período onde chove mais, e o período de seca, de calor, que é um pouco maior aqui na nossa região. Diferente dos estados que estão lá no sul, no sudeste, que eles têm essa quantidade de frio e calor um pouco mais definida, tá certo? Eles têm uma estação, as estações do ano lá é diferente da região nordeste, da região norte. Também depende do local em que ele está localizado no nosso globo, que é a parte que mostra, né, a posição de cada local. Então, essas estações, elas têm diferentes características. Na primavera, é muito fácil perceber a mudança das flores. Elas ficam mais visíveis, as plantas estão florescendo, então aparece essa grande quantidade de flores. Aqui na nossa cidade, podemos perceber a partir do ipê que tem lá na nossa praça, que ele fica florido, ele fica cheio de flores. Então isso identifica que estamos na primavera. O verão é esse período de mais calor, é um período mais quente, que não tem tanta chuva, tá certo? São poucas nuvens que estão no céu e que sentimos mais calor nesse período. Já no outono é onde começa a mudar as temperaturas. Vai começando a diminuir esse calor, vai começando a ficar um pouco mais frio. As flores, elas começam a cair no outono, tá certo? Para identificar essa mudança. Já no inverno é o período mais frio, que tem mais chuvas, tá certo? Que também tem mais nuvens. É esse período que a gente começa a sentir frio, que não tem tanto calor e dizemos que a temperatura está diminuindo, está baixando. Então, as estações do ano, elas são divididas a partir dessas características aqui no nosso país, tá certo? E elas não são tão definidas a partir da região onde estamos. Como disse, aqui no Nordeste não conseguimos perceber todas essas estações bem direitinho, mas temos as nossas estações, tá certo? Um período um pouco mais chuvoso ou um período mais quente, mais seco, tá bom? E para concluir esse estudo, além da leitura, que é muito importante, vocês farão aí a atividade da página 224, tá certo, pessoal? Vocês vão fazer essa atividade aqui sobre as estações do ano. Então façam a leitura, conheçam um pouco mais do nosso conteúdo e até as nossas próximas aulas. Beijo pra vocês, tchau pessoal!